Milagres. Um fruto da fé de quem acredita no impossível. Um dos piores acidentes de mineração da história, o desastre da mina de Fraterville, no Tennessee, matou mais de 200 mineiros em 1902. Para os 26 que sobreviveram à explosão inicial, uma passagem lateral da mina provou ser um porto seguro. Mas não por muito tempo. Quando as equipes de resgate finalmente os alcançaram, todos estavam sufocados. Ao lado de vários desses 26 corpos foram encontradas cartas para entes queridos. Foi escrito por Jacob Vovell para Sarah Ellen, sua amada esposa e mãe de seus 6 filhos, um dos quais, Elbert, de 14 anos, estava ao seu lado na mina. Little Ed era um filho que eles haviam perdido anteriormente. Todos os homens adultos de Fraterville, exceto 3, foram mortos naquele dia. Ou mais de 100 mulheres ficaram viúvas instantaneamente. Perto de 1000 crianças perderam os pais. O desastre da mina Fraterville continua sendo o pior desse tipo na história do Tennessee. Ellen, querida, adeus para nós dois. Elbert disse que o Senhor o salvou. Estamos todos rezando para que o ar nos sustente, mas está ficando muito ruim sem ar. Ellen, quero que você viva bem e venha para o céu. Crie os filhos da melhor maneira possível. Oh, como eu gostaria de estar com você, adeus. Enterre-me a Elbert na mesma sepultura do pequeno Ed. Adeus Ellen, adeus Lily, adeus Jamie, adeus Horace. Estamos juntos. São 25 minutos depois das 2. Ainda há alguns de nós vivos. Jake e Elbert, ó Deus, por mais uma respiração. Ellen, lembre-se de mim enquanto você viver. Adeus, querido. Pois bem, você acompanha então a narrativa aí de um dos piores acidentes de mineração da história dos Estados Unidos, acontecido no condado de Anderson, lá no Tennessee, né, na mina de Fraterville, dia 19 de maio de 1902. E dentre as várias cartas encontradas está a carta de Jacob Vowell para Sarah Ellen, e nesta carta ele usa então as suas últimas palavras para se despedir da sua querida Ellen e também dos seus filhos. E as últimas palavras de Jacob Vowell, as suas principais palavras. Aliás, as últimas palavras de um homem antes de morrer se tornam as suas principais palavras. É por isso que há registros na história das últimas palavras dos grandes homens. As últimas palavras de Júlio César, as últimas palavras de Alexandre o Grande, Martinho Lutero, e também as últimas palavras do nosso Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Aliás, foram 7 as últimas palavras que ele então proferiu naquela cruz. São conhecidas aí como as 7 palavras. Bom, a primeira está registrada em Lucas capítulo 23, versículo 34. Ele diz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Em Lucas 23, 43 ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em João 19, 26 ele profere a sua terceira palavra: mulher, eis aí o teu filho, e para o discípulo diz: eis aí a tua mãe. No Evangelho de Mateus capítulo 27, versículo 46, suas últimas palavras foram: meu Deus, por que me abandonaste? João 19, 28, ele fala: tenho sede. A sexta palavra está em João 19, 30, está consumado. Por último, Evangelho de Lucas capítulo 23, versículo 46, quando ele suspira e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Cada uma dessas 7 palavras tem um significado muito importante para todos nós. Faltaria-me espaço aqui para expressar ou explicar o significado de cada uma das 7 palavras. Mas eu fico com a primeira
né? Eu fico com a primeira. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É interessante notar que os religiosos judeus da época, os sacerdotes, os escribas, eles conheciam a palavra de Deus, conheciam a Bíblia. E era de se esperar que, por conhecer as Sagradas Escrituras, que eles soubessem o que estavam fazendo. Diferentemente dos romanos, que eram ímpios, eram pagãos, e de fato não estavam sabendo o que estavam fazendo ali. Havia uma diferença entre os religiosos judeus e os ímpios romanos que estavam ali naquele dia. Portanto, olhando um pouquinho mais para essa expressão de Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, é interessante notar que lá na eternidade haverão, né, vários julgamentos. Haverá um julgamento que há de acontecer no tribunal de Cristo para os cristãos, para os crentes. Haverá um outro julgamento para os ímpios, Apocalipse capítulo 20. Haverá o julgamento dos anjos por parte dos salvos, 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis que vós o havereis de julgar os anjos? Então haverá uma série de julgamentos. Mas é interessante que o apóstolo Tiago, no seu capítulo 3, ele fala do rigor desse julgamento para com aqueles que conhecem a verdade. Lembrando aí das últimas palavras de Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Diferentemente dos ímpios que pecam às vezes em sua ignorância, né, o chamado de pecados da ignorância, os religiosos, aqueles que conhecem a palavra de Deus, eles não se enquadram nesse grupo, porque muitas das vezes o que eles fazem, como Jesus fala, perdoa-os porque eles não sabem. Muitas das vezes os religiosos sabem o que fazem e fazem de uma maneira que não agrada a Deus, vivem de uma forma que não agrada a Deus. É por isso que o apóstolo Tiago, lá no capítulo 3, ele diz: irmãos, não desejeis ou não quereis muitos de vós ser mestres, porque haveremos de receber maior juízo, maior julgamento. O próprio Jesus disse que aquele a quem muito foi dado, ou a quem muito for dado, muito será cobrado. Ele está falando daquele que a quem se deu muito conhecimento, não apenas muitas responsabilidades, como nós sabemos, né? Por isso que quanto mais conhecemos, quanto mais tomamos conhecimentos, é preciso maior temor e maior respeito para com as coisas de Deus. Essas últimas palavras de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, talvez não se apliquem àqueles que sabem o que estão fazendo no sentido da religião. Tá bom? É isso. As últimas palavras de um homem são sempre as palavras mais importantes. Of the goodness of God, I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God.